Caminhos a seguir. Quais são os caminhos para a gente conseguir chegar no que a gente quer? Sistema de trabalho. Ser sistemático no bom sentido. Não é sistemático chato, aquele cara que bitolado. De longe disso. Ele tem que ser simples, mas disciplinado e comprometido, tá bom? O que fazer e quem vai fazer? Muito importante vocês terem essa noção. A maioria não monta aqui direto, né? Ou monta? Alguns sim. Alguns sim, outros não. Mas independente disso. Vamos fazer o seguinte, você vai montar terça e quinta e você monta quarta e sexta o mesmo cavalo, tá bom? Onde é que eu quero chegar? Não adianta você trabalhar o seu cavalo na terça e quinta de uma maneira e ela chegar na quarta e sexta e trabalhar o cavalo de outra maneira. Então a gente tem que ter um sistema de trabalho, tá bom? O que fazer e quem vai fazer, não importa. Meus cavalos vão estar trabalhando, estão de férias, mas normalmente eles estariam trabalhando enquanto eu dou clínica, enquanto eu estou viajando para o concurso, tem outros cavalos trabalhando. O sistema de trabalho é o mesmo que eu faço, que o menino que trabalha comigo faz, que o outro, meu aluno faz, igualzinho. A gente tem as mesmas técnicas, às vezes a gente pega as mesmas ajudas. O que são as ajudas? Os mesmos comandos para o cavalo. Eu costumo falar que o cavalo tem vários botões aqui durante o corpo dele. O cavalo é muito sensível, gente. O cavalo, uma mosca posa nele, ele faz assim, ele tira a mosca, de tão sensível que o cavalo é. Então, a mesma sensibilidade que a gente tem com a mosca aqui, que a gente tira, o cavalo tem igualzinho. Então, nesses botões todos que os cavalos têm, a gente tem que saber. Eu vou falar bastante hoje na aula montada, de ajuda de perna, onde é que eu vou encostar minha perna, para que eu vou fazer isso. Então, para quê? Para a gente saber o manual de botõezinhos do cavalo, para a gente poder apertar os botões certos para ter as respostas que a gente quer do cavalo. Então, o que fazer e quem vai fazer, ser sistemático e condicionamento. Condicionar o cavalo com as mesmas ajudas todos os dias. O cavalo aprende por condicionamento, ele aprende por repetição. Então, se ele repetir da maneira correta todo dia, ele vai aprender da maneira correta todo dia. Se hoje você monta de um jeito, amanhã ela monta de outro, depois lá no final de semana outra vai lá monta de outro jeito, o cavalo não aprende, não evolui. Vai ficar ali patinando o tempo todo, tá bom? Utilizar as ajudas corretas. O que é isso? Apertar os botões corretos e praticar o correto. O cavalo aprende, do mesmo que ele aprende o correto, ele aprende o errado. Se você começa a fazer ajudas mais erradas do que corretas, ele vai aprender mais errado do que o correto, tá bom? Então, a base disso tudo é adestramento. Mas adestramento, eu quero fazer piafé, eu quero fazer passagem. Não, é simples, tá bom? Igual nós falamos, é simples. Mas é um trabalho de plano voltado para aquilo que a gente precisa, que a gente quer usar. Então, são as ajudas do adestramento, mas de uma maneira mais simples, que o cavalo de salto não tem que ter um adestramento, um alto adestramento. Ele tem que fazer as ajudas corretas, da maneira correta, tá bom? E tem uma programação de trabalho, diária, semanal, mensal e anual. Eu gosto muito de trabalhar isso, depois se tiver oportunidade, vocês vão ver. Eu já lancei ali no grupo de trabalho, amanhã nós vamos começar a trabalhar os cavalos. Terça e quarta vai ser isso, quinta e sexta vai ser isso, sábado e domingo vai ser isso. Já deixei para eles lá programado. É lógico que elas estão voltando. Então eu combinei lá uma guia nos 2 primeiros dias, levinho, não é para cansar o cavalo, eu não quero deixar, só para ele dar uma brincada, para soltar o corpo e não ter perigo de corcó, porque ficaram parados 15 dias, tá bom? Os 2 outros dias nós vamos fazer um exterior, dar um trotinho levinho, também os caras estão parados. Aí vai dar um trabalhinho leve no final de semana, para começar a voltar o cavalo. Então o que é? Eu fiz uma programação de trabalho diária. Por quê? Porque os caras estão voltando. Se tivesse próximo no concurso, seria outra programação. Mas eu tenho uma programação diária que termina na programação semanal. Essa programação semanal vai culminar onde? Na programação mensal. No final de fevereiro começa a minha temporada de salto. Eu tenho que apressar o cavalo agora? Primeira semana de janeiro? Não. Então eu estou fazendo uma programação mais leve, mais progressiva, para chegar no final de fevereiro, que é onde é que eu quero que o meu cavalo esteja apto para fazer a primeira prova. Também não tem que estar voando ainda não. Vou devagarzinho. O cavalo tem um grande problema, entre aspas. Ele não consegue falar para vocês vão na academia, aí o cara vai lá, colocou o peso, aí você vai lá na aula seguinte, você vai falar pro cara, não, meu ombro tá doendo. Aquele exercício que eu fiz, doeu um pouco meu ombro. O cavalo não fala isso para você. O ombro dele vai estar doendo e você não sabe. Só quando ele vier mancar, se tiver o problema crônico, que você vai começar a perceber. E eu trabalho no sistema exatamente isso. Sempre um passo atrás do que eu posso ter numa lesão. Eu tenho todos os meus cavalos que eu falei com vocês que chegaram às provas grandes, praticamente todos têm as mesmas radiografias que quando eu vendo, que eu comprei há 4, 5 anos atrás. Por quê? Porque eu tenho um sistema que vou passear os cavalos todo dia antes do trabalho, eu não saio da cocheira, já entro trabalhando o cavalo, dou uma soltada nele primeiro. Vou fazer isso tudo com vocês hoje, tá bom? Então
depois a gente entra nessa parte aí que o montado eu vou fazer. Mas eu tenho uma programação, tá bom? Que vai culminar na mensal, que vai culminar onde? Na anual. Meu principal concurso é o Campeonato Brasileiro no meio do ano. Opa, então nós vamos focar o cavalo no meio do ano para chegar no Campeonato Brasileiro, tá? Com o melhor nível meu e do cavalo. Posso ter uma aqui, semestral no caso, agora tem a Copa do Brasil também, que é um concurso que está pegando, que é no final do ano, porque nós só tínhamos um grande evento no ano, principalmente para as categorias de base. Com a Copa do Brasil temos 2 eventos, então você prepara para o início, no meio do ano, para o Campeonato Brasileiro, e tem a Copa do Brasil também, que está sendo um concurso bem interessante. Então você vai fazendo a programação do seu cavalo com o seu professor, para poder vocês estarem bem alinhados nisso aí.